Então, vamos ver agora o que foi retirado. Não tudo, vamos ver um exemplo, né? As supressões. Vimos as modificações, agora vamos ver as supressões e as inclusões. Exemplos muito rápidos. O item 20 do capítulo 18 foi completamente eliminado na 5ª edição. São 7 parágrafos. Né? Esse item 20, que foi completamente eliminado na 5ª edição, trata do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade. E eu pergunto, esse tema é importante, o papel do Espiritismo na regeneração da humanidade? É um tema importante? É? Pois é, cortado. Bom, seguimos. O conteúdo do item 20 do capítulo 18 encontra-se na Revista Espírita, de outubro de 1866. Faz parte do artigo São Chegados os Tempos. Né? E todos os 7 parágrafos do item 20 do capítulo 18, que foram eliminados na 5ª edição, haviam sido confirmados pelo critério da concordância do ensino dos espíritos. Confirmados. Segundo uma nota de Allan Kardec, no final do artigo São Chegados os Tempos, da Revista Espírita, de outubro de 1866. Então, no capítulo 18 da 5ª edição, foram eliminados, entre outros, esses importantíssimos parágrafos que tratam do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade, que haviam sido confirmados pela concordância do ensino dos Espíritos, como havíamos comentado. E, por outro lado, no capítulo 18 da 5ª edição, foram acrescentadas passagens de caráter supersticioso. Né? Recordando o que escreveu Henri Sós, capítulo 18 foi tão modificado, tão maltratado, que se torna quase irreconhecível. Né? Vamos ver um exemplo. Né? O Livro dos Espíritos nos diz na conclusão, o que faz a ciência espírita moderna? Poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Então, nós vemos aí que o conteúdo que estava confirmado pelo critério da concordância do ensino dos espíritos, né, que era algo positivo, cortado, né, e foi colocada a superstição. Revista Espírita, outubro de 66. Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. É um conteúdo que resulta de vários diálogos que Allan Kardec manteve por intermédio de 2 médiuns. Está aí um ensinamento muito interessante. Não olheis para o céu a fim de procurar ali os sinais precursores da era de renovação da humanidade. Não olheis para o céu, pois não os vereis, e aqueles que vos anunciarem vos enganarão. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens, é aí onde os encontrareis. É muito lógico. Se eu quero saber se a humanidade está progredindo, eu vou ficar olhando para o céu? Né? Vou ver um sinal aí, uma estrela, um eclipse. Eu vou olhar para a própria humanidade. Vou olhar, sobretudo, para mim mesma, para saber se eu estou progredindo. Né? Aí eu vou ter uma ideia se a humanidade está progredindo. É muito lógico. Vou ficar olhando para o céu. Vamos ver aí o próximo. Allan Kardec, nesse texto da Gênese, da própria Gênese, que foi mantido na 5ª edição, capítulo 17, item 54, e deixa claro, né, ao comentar o quadro que Jesus faz, do fim dos tempos, né, esse mundo de imperfeições, para essa nova era, né, esse quadro que Jesus faz é um quadro evidentemente alegórico. Alegórico, é simbólico, né? Como a maioria daqueles que Jesus apresentava. Então, no capítulo 17, também da Gênesis, item 55, Allan Kardec explica, é de notar-se que entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Aqui se acrescenta a queda de estrelas do céu. Né? Como que a mostrar gerações futuras, mais esclarecidas, que se trata apenas de uma ficção, já que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Portanto, queda de estrela do céu é ficção, né? É uma alegoria.
Gênesis, capítulo 17, item 57. Eu estou passando vários textos para que vejam que está muito claro esse ensinamento, né? Reiterado, né? Também mantido na quinta edição, né? Esses indícios, sinais precursores do mundo de regeneração, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos, reiterando aquele ensinamento publicado na Revista Espírita. É que encontramos, na Gênesis, quinta edição de 72, capítulo 18, item 10. Veja também, né, os adjetivos, os verbos, assim, fortes, exagerados, né? A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia foi precedida por uma tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes em novembro de 1886 que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença, que reinava desde alguns meses de forma muito benigna, transformou-se em verdadeiro flagelo devastador. Aquele tinha sido bem um sinal no céu. E talvez nesse sentido é que se deva entender as estrelas caindo do céu, das quais fala o Evangelho, como sendo um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia, Revista Espírita, de julho de 1867, página 208, novembro de 68, página 321. Essa nota, portanto, relaciona a terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia com uma extraordinária e abundante chuva de estrelas cadentes, que teria aterrorizado os habitantes daquela ilha. Então, se alguma população está passando por uma situação de doença, né, cuidado, porque se chover estrela vai ficar muito pior. Agora, se a situação está grave, é que choveu estrela. Tá? Então, vamos tomar vacina, porque pode chover estrela essa noite, né? A gente tem que estar prevenido, né? Então, tá aí, quinta edição. Seguimos. Nessa nota, essa chuva de estrelas cadentes é considerada como um sinal do céu, e que, nesse sentido, deveria ser entendida a queda de estrelas mencionada no Evangelho, como um sinal dos tempos, contradizendo o que foi escrito por Allan Kardec nos itens 54 e 57 do capítulo 17. Uma contradição com a própria obra. Então, como nós podemos afirmar que essas modificações, né, servem para aperfeiçoar a obra, né? Para harmonizar, dar mais harmonia ao texto? Aí é contradição com a racionalidade, a contradição com o próprio texto que Allan Kardec publicou na obra, né? Seguimos aí. Além disso, a nota refere-se a 2 números da Revista Espírita para os pormenores sobre o assunto. E vamos lá ver o que tem nesses números. Nesses trechos da Revista Espírita, Allan Kardec, ao comentar as cartas recebidas de espíritas da Ilha Maurícia, ressalta a força e a coragem que o Espiritismo proporciona nos momentos difíceis da existência, sem fazer qualquer sugestão de que se deveria admitir a supersticiosa relação entre chuvas de estrelas e epidemias. Não, nada a ver, irmão. Não faz sentido que Allan Kardec, o bom senso encarnado, viesse a introduzir, aliás, em uma edição post-mortem, um texto de cunho supersticioso que associa tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes com a transformação da doença em verdadeiro flagelo devastador e que contradiz o que ele escreveu no capítulo 17, com base no ensino geral dos Espíritos sobre os sinais dos tempos.
Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada.